Salve, salve nação! Bora para mais um vídeo aí no canal sobre as últimas notícias aí do Flamengo. Por ser a data FIFA aí, não tá tendo jogo, não vai ter jogo, só dia 14 aí, domingo, que o Flamengo entra aí para jogar no Campeonato Brasileiro, jogo contra o Juventude, jogo lá na casa do Juventude, no Alfredo Jaconi, né? Mas os bastidores do Flamengo, cara, tá muito agitado. Inclusive hoje, né, sai a decisão aí sobre uma possível aí suspensão do Bruno Henrique por aquele caso ali de manipulação de resultado, aquela coisa toda lá, né, do cartão amarelo. Então pode ser que hoje ele pegue algum tipo de punição e estão comentando que pode ser aí uma punição de 2 anos, certo? E também é o que está se arrastando, né, essa semana ficou muito, o pessoal ficou, né, apreensivo por essa questão, então hoje pode ser que saia o veredito e também a renovação de contrato do Arrascaeta aí, que parece que, enfim, a diretoria do Flamengo e o jogador, né, o staff do jogador tá entrando em um, possível, acordo para isso, né. Então vamos ver aí tudo que está repercutindo em relação a esses assuntos com, né, o setorista aí Vene Casagrande, beleza? Vamos acompanhar aí, assistir tudo até o final e também se inscreva aí no canal se você não é inscrito, para você estar podendo concorrer a uma camisa aí oficial que eu vou estar sorteando aqui no canal e também deixe sua curtida aqui, né, nesse vídeo. Bora acompanhar todas essas possíveis situações que vão acontecer aí no Mengão. Bruno Henrique agora. Olha o gancho. Com o Jufo, hein? Outro patamar. Outro patamar. Jufo, nesse momento então acontece o julgamento do atacante do Flamengo e muita atenção a gente imagina por aí, claro, a nação também acompanhando atentamente, Jufo. É isso, Bruno e amigos do Sport Center, acontecendo neste exato momento o julgamento do atacante do Flamengo, Bruno Henrique, por ter compartilhado informações de um cartão amarelo que ele teria forçado numa partida contra o Santos no Mané Garrincha pelo Campeonato Brasileiro de 2023. Ele compartilhou com amigos e também parentes essa informação de que tomaria esse cartão amarelo, e aí essas pessoas fizeram apostas em sites esportivos e acabaram se beneficiando dessa informação e ganhando dinheiro em cima desse cartão que o Bruno Henrique sofreu. O atacante é réu tanto na justiça desportiva quanto na justiça comum, mas hoje é o primeiro julgamento no STJD, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Então, no âmbito esportivo, o Bruno Henrique está sendo julgado, pode levar desde uma multa até uma suspensão de 2 anos longe do futebol profissional. O atacante do Flamengo não está presente aqui no tribunal, ele está online, só o advogado dele está aqui no julgamento, fazendo esse primeiro julgamento do caso. É o primeiro passo no âmbito desportivo desse imbróglio do Bruno Henrique. Lembrando que mesmo que ele tome uma multa ou também leve uma suspensão de até 2 anos, ele pode recorrer depois no pleno do STJD, então nada vai ser decidido aqui hoje, mas já é o primeiro passo aí desse caso do Bruno Henrique no âmbito desportivo. Ele ainda também está indiciado na Justiça Comum e vai responder também na Justiça Comum, mas ainda numa outra data. Boa, Jufo, obrigado, viu? A gente comenta e vai seguir acompanhando, claro, assim que tiver qualquer informação, a prioridade do Rodrigo Jufo voltar para a gente falar bastante sobre o caso do Bruno Henrique. A Nath já tá com a gente, porque tem novidade também. Ações do julgamento do Bruno Henrique no STJD, ele que está sendo acusado de envolvimento com apostas. A Gabi Marino vai trazer tudo pra gente. Gabi, é com você. Olá, Renata. Está acontecendo neste momento aqui no Superior Tribunal de Justiça Desportiva o julgamento do atacante Bruno Henrique por supostamente ter forçado um cartão amarelo na partida contra o Santos, que aconteceu em novembro de 2023 no Mané Garrincha, em Brasília. O Bruno Henrique inicialmente toma um cartão amarelo por uma falta no Soteldo e aí ele reclama bastante com o árbitro Rafael Klein, que em seguida mostra o cartão vermelho para o jogador. Na época, as apostas
apostas que chamaram a atenção foram feitas em 3 casas diferentes. Esses apostadores apostaram o valor máximo que cada casa de aposta permitia. E essas contas foram abertas momentos antes dessa partida, portanto, esse julgamento está acontecendo aqui hoje. A gente relembra que em agosto do ano passado, o STJD arquivou esse caso porque entendeu que não havia indícios de que o Bruno Henrique teria forçado um cartão amarelo. Mas novas provas surgiram, novos elementos, a partir de uma busca da Polícia Federal, inclusive uma conversa do Bruno Henrique com o irmão dele, Vander Nunes Pinto Júnior. Portanto, esse caso foi desarquivado e hoje está sendo julgado. O Bruno Henrique, então, pode pegar penas acumuladas de 2 anos de suspensão e multas. Além dele, o irmão e outras 3 pessoas também estão sendo julgadas aqui pelo STJD. Renata, é com você. Muito obrigada, Gabi, pelas informações diretamente do Rio de Janeiro, acontecendo em andamento esse julgamento do Bruno Henrique. Bom, quero falar com vocês sobre isso, porque é uma situação muito séria. Nós acompanhamos o drama, o dilema que viveu o Lucas Paquetá, que no final das contas, depois de uma longa e intensa investigação, foi inocentado. Agora, do Bruno Henrique, a gente não tem acesso a todo o material, ao que chegou nas mãos do STJD para poder fazer esse julgamento. E agora é aguardar, Ronaldão, porque realmente é uma coisa muito séria. Então, com cartões, né, esse negócio todo, que falaram que tinha cartão envolvido com o nome dele e tudo, são coisas que preocupam o futebol em si, né, porque são forças que estão acontecendo agora extracampo, que está extrapolando a era do gramado. Então, agora é fazer o levantamento e o Ministério ficar de olho, ver se não tem mais gente envolvida aí, ou se não tem mais times, ou mais jogadores. A gente não sabe, agora mudou tudo. Tem até essa nova lei aí da internet que dá para acompanhar e ver. Então, eu acho que tem que ser bem apurado e agora ele vai ser julgado. E que sirva de lição você que está vendo aí, que é só jogar bola. Quer ganhar dinheiro, quer ficar rico, joga bola. Joga bola. Cicinho, é complicado, porque o Bruno Henrique, além de tudo, é um protagonista do Flamengo. Protagonista e capitão, né, Renata? Então, a gente sempre espera a postura de um capitão como exemplo. E, assim, é complicado a gente também julgar alguém. Então, nós precisamos esperar para ver se vai ser condenado ou não. Se for condenado, aí é porque as provas são todas realmente visadas, né? Ele tem culpa no cartório e aí, de capitão que seria exemplo, traz um grande mau exemplo. Então, assim, a gente só lamenta um cara no tamanho do Bruno Henrique estar envolvido numa questão dessa. Mas, assim, é preferível aguardar todo esse julgamento para a gente também se posicionar com mais veemência, né? E agora há pouco, o advogado do Bruno Henrique, ele pediu a anulação de tudo, dizendo que está prescrito, que já era. Então, vamos ver qual será a decisão final do STJD, o que não tem nada a ver com a justiça comum, isso é outra história, agora é no âmbito desportivo mesmo. Decisões tomadas. Dia 4 de setembro é um dia muito importante para Bruno Henrique. Por quê? Para quem não sabe, ele será julgado pelo STJD a partir das 9 horas da manhã, por conta daquele suposto cartão amarelo forçado para beneficiar apostadores. E a gente vai falar sobre esse assunto. Qual pode ser a pena do jogador, caso ele seja considerado culpado nessa situação? Nós vamos trazer essas informações. Vamos falar também do balanço financeiro do Flamengo na janela. O Flamengo, nessa janela de transferência, melhorou o elenco, pelo menos na minha concepção, o elenco está bem melhor. Mas gastou menos do que arrecadou com vendas e mesmo assim melhorou o elenco. Pois é, a gente vai relembrar para vocês aqui as negociações, quanto o Flamengo ganhou com vendas, com saída de jogadores e quanto o Flamengo gastou com contratações de jogadores. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes eu gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação, compartilhar o vídeo com todo mundo, para todo mundo ficar sabendo de tudo que acontece dentro do Flamengo. Vamos para as informações. Eu vou começar com esse balanço financeiro aí da janela de transferência do Flamengo. O Flamengo conseguiu receber mais dinheiro com venda de jogadores, ou seja, arrecadar mais com vendas do que com reforços
e mesmo assim melhorou e muito o seu elenco. De 2019 para cá, eu não tenho dúvidas, é o melhor elenco que o Flamengo tem, sem sombra de dúvidas. É por isso que eu falo, você torcedor rubro-negro, você tem que ficar extremamente motivado, animado, otimista com o Flamengo, não só nessa temporada, porque as contratações que vieram, amigo, são jogadores que vão render bastante nos próximos anos. Vamos para as informações. Vamos lá, o Flamengo contratou nessa janela Emerson Royal, que custou 58,7 milhões de reais, Saul, que chegou sem custo de operação ao Flamengo, o Flamengo só negociou salário e luvas, Carrascal, que o Flamengo pagou 12 milhões de euros, que dá em torno de 76,8 milhões de reais, e Samuel Lino, que é o preço fixo de 22 milhões de euros, 141,5 milhões de reais. Esses jogadores, totalizando eles, ainda teve o Jorginho, tá? Que também chegou de graça, tal como o Saul, 277 milhões de reais. As saídas foram, o Flamengo negociou aí 7 jogadores, vamos lá, Wesley, Gerson, Vitor Hugo, Lucas Furtado, querendo ou não a gente bota nesse balaio aí, Matheus Gonçalves, Lohan e Schola. Só que o Wesley, vendido por 25 milhões de euros, dá 162,2 milhões de reais. Gerson, 25 milhões de euros, mas na ocasião o valor do euro estava um pouquinho menor, ou seja, ficou 160,6 milhões de euros. Matheus Gonçalves, vendido ao Ali por 9 milhões de euros. Lohan foi emprestado ao Pisa, mas o Flamengo ganhou 500 mil euros pelo empréstimo, dá 3,1 milhões de reais. E o Schola, que o Flamengo vendeu 50% por 2,1 milhões de reais. Isso dá aí 378,5 milhões de reais. Ou seja, o Flamengo ganhou mais com as saídas, com jogadores que não eram utilizados, não estavam sendo muito utilizados, exceto Wesley, obviamente, 2 jogadores considerados titulares, mas Matheus Gonçalves, Lohan, Schola, Lucas Furtado não eram utilizados pelo técnico Felipe Luiz. Isso mostra que reforçar elenco não é apenas trazer jogadores, é você também saber fazer as saídas. E o Flamengo soube de uma maneira extraordinária, na minha concepção, só faltou o Michael, que pode sair ainda, e o Juninho também pode sair ainda. Galera, no meu último vídeo, eu falei sobre versão Arrascaeta 2019, Arrascaeta 2025. Vou trazer um fato aqui para vocês. Arrascaeta, com 17 gols nessa temporada e 3 assistências, está a 1 gol de igualar o seu ano mais artilheiro na carreira, que foi em 2019, quando ele fez 18 tentos e deu 19 assistências. Então, eu vou deixar a pergunta para vocês e vocês vão comentar à vontade. Arrascaeta vive o melhor ano da carreira ou será difícil superar 2019? Podem comentar à vontade. Eu já falei o que eu penso. Para mim, ele vive o melhor ano da carreira dele em todos os sentidos. Dentro e fora de campo, maturidade, liderança, faixa de capitão, camisa 10, e dentro de campo ele está sendo super decisivo. E agora vocês podem comentar à vontade. Para finalizar nosso vídeo, galera, nessa quinta-feira, dia 4 de setembro, dia muito importante para Bruno Henrique, porque ele será julgado no começo dessa manhã, 9 horas da manhã, no STJD, aqui no Rio de Janeiro, por supostamente ter forçado um cartão amarelo e beneficiar apostadores em 2023, naquele jogo contra o Santos, no estádio Mané Garrincha. Vamos lá. E ele pode ser punido. Ele foi denunciado pela Procuradoria do STJD em vários artigos, tá? Vários mesmo. E as penas acumuladas vão de suspensão de 360, ou seja, 1 ano, a 720 dias, 2 anos. E suspensão de 12 a 24 partidas e 3 multas de 100 a 100 mil reais. Então ele pode pegar 2 anos de suspensão, galera. Ou até 24 partidas. Gente, assim, é torcer para que isso não aconteça. Porque se isso acontecer, estamos falando de um Bruno Henrique já com uma certa idade avançada. E se ele ficar 2 anos parados, como vai ser o retorno desse jogador? Obviamente,
não vai voltar muito bem. E se voltar, porque a gente não sabe qual vai ser a decisão, caso ele tome essa suspensão de 2 anos. Agora, o que me chama a atenção, e assim, sem juízo de valores, tá? Pelo amor de Deus, não estou aqui dizendo que o STJD está errado, mas me chama a atenção a agilidade para resolver a situação do Bruno Henrique e a falta de agilidade para resolver as pendências financeiras de clubes que devem outros clubes aqui no Brasil. É o caso do Atlético Mineiro devendo ao Cuiabá, do Internacional devendo ao Flamengo, do Santos devendo ao Cuiabá, e a CNRD, uma demora danada. O Flamengo entrou com uma ação contra o Internacional há 10 meses e até agora nada. Então, assim, por que não é a mesma agilidade para resolver os 2 casos? O Internacional acabou de vender um atacante, Wesley, por 54 milhões de reais. Por que a CBF não interfere, não se mexe e, entre aspas, obriga o clube a pagar uma dívida com outro clube? Tendo em vista que a CNRD já julgou que o Internacional tem que pagar o Flamengo. Então fica aqui o questionamento para vocês. Renovação de contrato de Arrascaeta, tem novidades em relação a esse assunto, a gente vai trazer as informações aqui. E tem também Flamengo podendo faturar mais de 100 milhões com jogadores que deixaram o Sub-20 recentemente, deixaram a categoria de base recentemente. E a gente vai trazer essas informações aqui para vocês. Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas, com os familiares, com todo mundo, porque assim todo mundo vai ficar conhecendo o canal Veni Casagrande e vamos, enfim, chegar à meta de 400 mil inscritos. Não deixe de hypar o vídeo, porque isso é importante também. Antes de trazer essas informações que eu mencionei na minha introdução, eu quero trazer aqui, comentar um assunto que eu vejo a imprensa pouco falar. Mas se fosse no Flamengo, o mundo estaria acabando. Era a pauta em todos os programas do Brasil. Olha o que aconteceu, gente. Botafogo vendeu o cuiabano ao Nottingham Forest da Inglaterra. O time anunciou o jogador brasileiro, ele tirou foto, ele viajou, assinou o contrato, anúncio oficial nas redes sociais. Cuiabano na Inglaterra. Cuiabano postou 2 dias atrás, ou seja, hoje é quarta. Segunda-feira o Cuiabano postou mensagem de despedida do Botafogo, dizendo, olha, isso não é uma despedida, é um até logo e tal, que um dia vai voltar. Cuiabano com a camisa do Nottingham Forest. Sabe o que aconteceu? Ele está voltando para o Botafogo, só que por empréstimo. Gente, na boa, isso é um absurdo. Não existe uma outra palavra para definir essa situação, essa negociação, seja lá como vocês querem chamar. Porque se isso tivesse acontecendo no Flamengo, estava todo mundo comentando. Ninguém está falando sobre isso. Isso é um absurdo, gente. O jogador foi vendido, se apresentou, tirou foto, comemorou, postou mensagem de despedida nas redes sociais e 2 dias depois está de volta. Beleza, ninguém está fazendo nada ilegal, ilícito, porque o regulamento, sei lá, permite isso. Mas algo precisa ser feito. Alô, CBF, não dá. Não dá. Algo precisa ser feito. Precisamos tratar desse assunto, fair play financeiro, o quanto antes. Porque isso, repito, não tem outra palavra para definir esse tipo de situação. É um absurdo. Não há nada que justifique isso. Nada. Parece até um teatro. Olha, vamos fazer o jogador viajar, tirar foto, ser anunciado, e depois ele volta aqui para o Brasil para sempre... Pô, gente, é isso. Precisava falar porque eu estou vendo pouca gente comentar isso, porque é uma situação, no mínimo, constrangedora, né? Agora vamos falar de Flamengo, porque os amigos Flazoeiro e o perfil Flabase, inclusive, fazem um grande trabalho no dia a dia aí da categoria de base do Flamengo. Eles postaram, Flamengo tem 23 saídas no Sub-20 e pode faturar mais de 100 milhões de reais com essas saídas. O Flamengo vive um momento de reformulação pesada na categoria Sub-20 e, ao todo, 20 jogadores com a idade para a categoria deixaram o clube nos últimos meses. O
o Flamengo pode faturar mais 100 milhões com essas saídas. 3 não renovaram, 7 foram negociados com o Flamengo ficando com percentual, 7 foram rescisão de contrato, ou seja, o Flamengo não fica com nada. Teve jogador vendido, jogador emprestado com opção de compra. Vale destacar que o Flamengo ainda permanece com 50% dos direitos do Schola, que eu mencionei aqui para vocês. O Flamengo vendeu 50% por 2 milhões de reais e ficou com 50% de uma venda futura. Eu não tenho dúvidas que esses 50% de uma venda futura vai ser muito maior do que os 2 milhões de reais que o Flamengo recebeu agora. Ao todo, 23 atletas deixaram o sub-20 do Flamengo na atual reformulação. Hoje a categoria conta com 2 goleiros e 35 atletas de linha. A ideia é que no próximo ano o Flamengo tenha apenas um elenco sub-20, sem ter um sub-20B. Com a atual direção, 3 jogadores foram contratados para o sub-20. O volante Caio Júnior, ex-Juventude Vasco, o meia Bruno Xavier, chegou por empréstimo do Atlético, e o atacante Guilherme, ex-internacional. Eu lembro que quando essa gestão começou, uma das missões definidas internamente era reformular o sub-20 inteiro. Por quê? Eles entendiam que tinham muitos jogadores e reformular também funcionários. Tanto é que vários funcionários foram desligados, porque na visão deles era muito funcionário para pouca vaga. Então, eles fizeram essa reformulação com os funcionários e agora estão fazendo essa reformulação no elenco. E eu, particularmente, acho que está certo. Para que você ter 2, 3 times sub-20 gastando dinheiro com salário? Não faz o menor sentido. Pouco aproveita esses jogadores. Eu acho que está certo. Tanto é que no elenco profissional, o Felipe Luiz sempre fala isso. Eu prefiro ter um elenco menor, porque dá para trabalhar melhor esses jogadores. E está certo. Eu acho que o Flamengo está certo fazendo essa reformulação, mas certo ainda pensando no futuro. Porque, como bem trouxe a matéria aqui, repito, dos amigos Flazoeiro, o perfil Flabase, o Flamengo pode faturar mais de 100 milhões de reais no futuro. Aí lá na frente, quando o Flamengo começar a faturar muito dinheiro, todo mundo vai falar assim, nossa, da onde vem o dinheiro do Flamengo? O Flamengo é uma máquina de fazer dinheiro. Se você souber manusear essa máquina, é uma máquina, vai ganhar muita grana. E essa atual gestão, a gente pode... Essa atual não, de 2013 para cá, a gente pode criticar o que for, mas fazer dinheiro, os caras sabem fazer dinheiro. São homens de negócios apaixonados pelo Flamengo e tá aí o resultado. E poucos clubes querem seguir o que essa gestão de 2013 para cá seguiu e está dando muito certo, como vocês podem ver. Para finalizarmos o nosso vídeo, galera, renovação de contrato de Arrascaeta. Mais cedo, o parceiro Gabriel Paparazzo trouxe a informação que as negociações voltaram a acontecer e que o novo contrato poderia ser até 2028. Vamos por parte. Para quem não sabe, o atual vínculo do Arrascaeta vai até dezembro de 2026, ou seja, até o fim do ano que vem. Nesse ano, o staff do jogador tentou renovar o contrato, conversando com o Flamengo, entre aspas, se oferecendo a renovar o contrato e pedindo a renovação novamente. O Flamengo falou, não, pés no chão, não vamos falar sobre isso agora. Dessa vez, com o Arrascaeta voando, o Flamengo pensou, analisou e falou, beleza, vamos conversar novamente sobre renovação de contrato, como bem trouxe o Paparazzo. E as conversas já começaram, mas, pelo que eu apurei, as conversas começaram, deram a paradinha, por quê? Por conta da data FIFA. José Boto, que é o responsável por essa negociação, está em Portugal. E me relataram no Flamengo que ele só volta no dia 11. E essas conversas só terão continuidade após o retorno do José Boto de Portugal, durante essa data FIFA, e após o retorno do Arrascaeta da data FIFA, porque ele está servindo a seleção uruguaia, ele, Vinha e Varela. O De La Cruz não foi convocado dessa vez. E a ideia, de fato, é renovar até dezembro de 2028, ou seja, mais 2 anos de contrato. Estamos falando de um Arrascaeta, na minha concepção, vivendo a melhor fase da carreira dele, tá? Em todos os sentidos, maturidade, liderança no Flamengo, desempenho dentro de campo. 2019 ele voou, só que eu acho que hoje, em 2025, é um Arrascaeta mais completo. Muito bem fisicamente, tecnicamente nem precisa falar, sendo mais decisivo. Inclusive ele está a 1 gol
de igualar a marca dele de gols em 2019. Estamos em setembro ainda. Então, eu vejo o Arrascaeta vivendo o melhor momento da carreira dele com 31 anos. E se o Flamengo renovasse com ele, vamos lá, o contrato, então ele iria até 34 anos no Flamengo. Então, não acho nenhum absurdo renovar por esse tempo de contrato. O que vocês acham? Eu quero a opinião de vocês. Eu, particularmente, sou a favor da renovação de contrato, ainda mais agora que ele está vivendo esse grande momento, mas eu quero saber de vocês. Provavelmente vocês serão a favor, mas o tempo, mais 2 anos de vínculo, vocês estão ok também? Vocês concordam, não concordam? Quero a opinião de vocês em relação a isso aí. Outra coisa, não poderia deixar de falar, parabéns ao Carlo Ancelotti na entrevista coletiva, respondendo ao Neymar, deixando muito claro que nenhum jogador terá convocação cativa na seleção brasileira. Ou faz por merecer ou não será chamado. E hoje, você que defende a convocação do Neymar, você está vivendo em um outro mundo. Você imagina um Neymar de, sei lá, 5, 6 anos atrás. E esse Neymar de 5, 6 anos atrás não existe. E de lá para cá o futebol evoluiu muito. Ou o cara está bem fisicamente, ou ele não vai conseguir performar em alto nível, porque o Neymar não consegue performar em alto nível ainda. Acho que ele pode performar, caso ele queira. E aí, ele performando, ele pode ser chamado. Precisamos normalizar a não convocação do Neymar ou de qualquer outro grande jogador, craque, que não esteja jogando e performando em alto nível. Porque futebol sempre foi um esporte coletivo, mas hoje é muito mais coletivo. Se um jogador não tiver na mesma sintonia, a máquina não anda, não tem jeito. E o Neymar não está no mesmo nível dos jogadores que estão hoje na seleção brasileira. No ponto de vista físico, tecnicamente, gente, ninguém duvida do Neymar tecnicamente. É craque, é gênio, bola nos pés, é gênio. Mas não adianta mais ter a genialidade se não tem um físico à disposição para poder performar no futebol de hoje em dia. Torcida, de fato, uma das coisas aí, o que tá, assim, preocupando todo mundo, eu acredito que até, não só a gente como torcida, né, que torce pro Flamengo, mas também aí toda a diretoria e tudo mais, sem dúvida, sem sombra de dúvida, é a situação do Bruno Henrique. É preocupante, porque, assim, ó, eu acho, tá? Não gostaria, mas eu acho que pode ser que ele pegue algum tipo de punição pelo ato que ele fez, e, enfim, tá provado que ele fez ali e tal. Eu acredito, né? O caso dele é até pior do que do Paquetá, né? Lá na Premier League, que do Paquetá não tinha print de áudio, print, se eu não me engano é print ou áudio, se eu não me engano é print. Enfim, uma dessas duas provas que tem aí pesando contra o Bruno Henrique não tinha, né, lá na questão do Paquetá. Então aqui no caso do Bruno Henrique é mais delicado ainda, porque de fato tem as provas ali e tudo mais. Então é complicado, né? O caso do Bruno Henrique é muito complicado. Eu acho que vai ter algum tipo de suspensão. Se for uma suspensão aí, como todo mundo parece estar prevendo 720 dias aí, cara, é muita coisa, né? Então, é, é um jogador que ainda nos ajuda e tudo mais, por mais que a gente tenha peça ali para suprir, aquela coisa toda, e possa ir atrás no futuro aí. É lamentável essa situação do Bruno Henrique, né? Por outro lado, a gente vê aí a renovação da Arrascaeta se desenrolando. Isso é bom, isso é bacana, né? Até as últimas atuações dele o credencia para essas renovações, então show de bola. Então, assim, e ainda bem, né, que o time, se eu não me engano, árabe, que veio atrás do Pedro, não conseguiu nada com o jogador. O Flamengo também, enfim, não passou adiante, né? O Pedro quer dar essa boa sequência, né, de um bom futebol que ele tá tendo, então isso também é show de bola, é muito interessante. E vamos continuar acompanhando, né, meus queridos, o desenrolar aí dessa situação do Bruno Henrique, beleza? Agradeço até você que chegou até o final aqui assistindo. Se não é inscrito, dê essa moral pra gente, se inscreva, dê sua curtida, deixa nos comentários o que vocês acham aí dessa possível punição do Bruno Henrique, meus queridos. Até o próximo vídeo.